Amados, nós podemos considerar o Evangelho como o brado de Deus, proclamando vitória ao seu povo em suas lutas. As lutas estão aí diante de nós, lutas contra o pecado, contra o poder do inimigo de nossas almas, que é o diabo, lutas contra a morte, lutas contra sofrimentos de diversas naturezas, lutas pessoais que nós enfrentamos no dia a dia. O Evangelho é a providência, a ação de Deus para estender a nós a vitória sobre estas lutas, e o Senhor já anunciou esta vitória. Assim, o povo que crê no Senhor Jesus precisa caminhar pela fé, na qualidade de um povo que recebeu de Deus o brado da vitória. É certo que nós tomaremos posse integral e definitiva desta vitória que Deus nos dá por meio do Evangelho na glória. Porém, nós desfrutamos desta graça hoje, porque Deus é presente com seu povo para dirigi-lo. E nós temos neste texto bíblico um retrato fidedigno das nossas lutas e do brado de vitória que vem do céu, que vem de Deus. Josafá foi rei sobre Judá, filho de Asa, um rei considerado bom, temente a Deus. Este rei, certo dia, recebe uma notícia assustadora, porque um dos grandes problemas para os reis naquela época eram as investidas dos inimigos, a guerra. É claro, ainda hoje, imagina como está a população lá na Coreia do Sul, lá no Japão,
diante das ameaças da Coreia do Norte. O rei, diante da informação que recebeu, que algumas nações haviam feito aliança para lutarem contra Judá, ficou assustado, aterrorizado, porque reuniram os amonitas, moabitas e meunitas para lutarem contra Josafá. Os moabitas e amonitas eram descendentes de Ló. Quando houve aquele incesto de Ló com as suas filhas, deu origem aos moabitas e aos amonitas. E sempre foi um povo que se opôs a Judá. Os meunitas eram uma tribo árabe que habitava na região de Edom, ao sul de Judá. Então reuniram os amonitas, moabitas e meunitas para lutarem contra Judá, contra Josafá. A luta estava às portas, mas nós temos aqui um brado que procede de Deus, concedendo vitória ao seu povo. E isso retrata a ação de Deus no Evangelho, lutando em favor do seu povo. E nesta noite nós queremos chamar os irmãos para pensarmos neste retrato fidedigno de nossas lutas e da vitória que vem de Deus. E nós veremos em 4 aspectos o retrato das nossas lutas e da vitória proclamada por Deus. E o primeiro que nós queremos destacar é que os nossos olhos precisam estar postos em Deus. Olhos postos em Deus. Na vida é muito fácil nós desviarmos os nossos olhos, a nossa atenção e a nossa fé de Deus, porque nós começamos a sentir o peso e as ameaças da luta que está diante de nós, e em meio a estas ameaças começamos a olhar para nós, para as nossas forças, começamos a olhar para a adversidade e deixamos de olhar para Deus, e aí está o nosso tropeço, o nosso erro. Assim procedeu Pedro, quando começou a andar por sobre as águas, mas em dado momento deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para aquelas fortes ondas. Aí ele começou a afundar, precisou clamar por socorro a Jesus. A multidão que vinha contra Judá era uma grande multidão, excedia a capacidade de resistência por parte de Judá, e Josafá sabia disso. Aquela multidão era mais forte do que as condições de resistência do povo de Judá. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Existem adversários que são mais fortes do que nós. E se nós nos iludimos achando que podemos nos levantar, enfrentá-los e vencê-los pelas nossas forças, nós estamos enganados e acabaremos derrotados. Meus amados, Josafá disse: não há força em nós, não há capacidade de resistência em nós, ó Senhor, ó nosso Deus, nós não podemos resistir a toda esta multidão que vem contra nós. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que não há força de resistência em nós capaz de enfrentar o poder do maligno.
Não há força de resistência em nós capaz de enfrentar o poder da morte. Não há força em nós capaz de resistir ao poder condenatório do pecado. Não há em nós força capaz de resistir às tempestades que muitas vezes desabam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E muitas vezes estas tempestades, elas vêm do exterior, mas elas brotam também no interior. Esse texto bíblico aqui nos mostra, meus amados, que vieram Moabe e Amon. Vieram de fora da nação de Judá. Mas nesta época, a nação de Judá dominava sobre os edonitas, e os meunitas estavam ali entre os edonitas. E quando Amon e Moabe se aproximaram para lutar contra Judá, os meunitas correram para o lado de Moabe e de Amon, fizeram aliança com eles. Então surgiram inimigos que vieram de fora e inimigos que se levantaram de dentro. E é assim que as tempestades muitas vezes se levantam na nossa vida, as adversidades, aquelas que vêm de fora, vêm do mundo, mas aquelas que nascem muitas vezes dentro de nós, em nossas dificuldades, limitações, ansiedades, pecados. Às vezes vêm de fora, mas às vezes brotam na própria família. Às vezes vêm de fora, mas às vezes nascem no próprio contexto da igreja. Assim estava Josafá, aterrorizado diante daquela realidade, diante daquele quadro. E Josafá se sentia também injustiçado, porque quando o povo de Deus saiu do Egito, caminhou para a terra da promessa, diante daquelas tribos, dos moabitas, dos amonitas, por ordem de Deus, o povo desviou do território deles. O povo de Deus não atacou aqueles inimigos. O povo de Deus poupou a vida deles. Mas agora eles se levantam contra o povo de Deus. Então um sentimento de injustiça brota no coração de Josafá e no coração do povo. Veja: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. 2 Crônicas 20, 10 a 11. Você já sentiu este peso de injustiça? Muitas vezes nós podemos senti-lo procedente de pessoas, às vezes procedente da própria história, procedente da própria vida. Tenho procurado ser bom para com as pessoas, mas nem sempre recebo uma resposta de bondade. Tenho procurado ajudar, mas muitas vezes sou prejudicado. Procuro fazer o bem, mas estou experimentando a dor, o mal, o sofrimento. Mas, meus amados, em todo este quadro, diante de uma ameaça real, diante de uma tempestade que brotava de fora e uma tempestade que brotava de dentro, diante de um sentimento de injustiça, ou sentimento não, diante de um fato de injustiça, diante de tudo isto, os olhos de Josafá foram postos em Deus.
E aqui está a mensagem, aqui está o ensino, aqui está o desafio para cada um de nós. O retrato de nossas lutas e da vitória que vem de Deus requer de nós colocarmos os nossos olhos no Senhor. Os olhos de Josafá e do povo foram postos em Deus. Não faça como Pedro olhando para a tempestade. Não olhe para a injustiça, não olhe para a dor, não olhe para o mal. Olhe para o Senhor. Porque todos aqueles cujos olhos se voltam para Deus serão salvos pelo Senhor. Porque Deus se move em graça diante daqueles cujos olhos se voltam para Ele, buscando nele o socorro para as suas vidas e o livramento para as suas almas. E Josafá orou a Deus, confiando em Deus como Rei eterno. Ele disse: Senhor, o Senhor exerce domínio sobre todos os reinos da terra. Josafá olhou para Deus, confiando em Deus como Pai presente. Ele disse: Senhor, no passado o Senhor livrou os nossos pais. Senhor, se nós orarmos na tua casa, o Senhor ouve, o Senhor responde, e nós estamos aqui na tua presença. Ah, meus amados, os olhos dele estavam postos no Senhor. Coloque os olhos em Deus. Coloque os olhos no Senhor. Não se iluda colocando os olhos em você, no seu poder, nos seus recursos, nos ídolos, nas superstições. Não coloque os olhos na injustiça, mas coloque os olhos no Senhor. Esse é o primeiro passo neste retrato que nós temos das nossas lutas e da vitória que vem de Deus. Coloquemos os nossos olhos no Senhor. Mas o segundo passo que nós queremos destacar aqui: os nossos ouvidos precisam estar atentos à palavra de Deus. Olhos postos em Deus e ouvidos atentos à palavra. Nos momentos de tensão, nos momentos de ansiedades, de ameaças, é muito fácil darmos ouvidos aos nossos próprios sentimentos aflorados. Ou você nunca viu uma entrevista com um criminoso violento, que depois do crime praticado com a cabeça baixa, ele fala a respeito do crime humildezinho. Muitos foram carregados e conduzidos por aquele sentimento maléfico e maligno. Não podemos ter as nossas decisões ditadas pelo desespero, ditadas pelo medo, ditadas pelas nossas ansiedades. Aqui nós temos uma nação que nos ensina a oferecermos os nossos ouvidos à palavra de Deus e buscarmos, como nós cantamos no início deste culto, ciência na palavra de Deus. Meus amados, nos mostra a palavra que reuniram diante do Senhor os homens, as mulheres, as crianças, os filhos. Havia naquele momento o entendimento e a consciência de que o que eles mais precisavam era
ouvir a palavra de Deus e tomar decisão conforme a palavra de Deus. As próprias crianças foram trazidas para ouvirem a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos pais dizerem: meus filhos não se interessam pela palavra. Meus amados, o grau de interesse dos filhos na palavra acaba sendo igual ao grau de interesse e valorização que os pais dão à palavra. Se o valor dos pais é passearem com os filhos no shopping, se o valor que os pais dão é levar os filhos para a escola, é levar os filhos para o parque, é levar os filhos à praia, não há nada de errado nisso. Mas os filhos conseguem ler muito bem o que verdadeiramente os pais valorizam. Ali reuniram pais e filhos e há um só interesse: eles precisam ouvir a palavra de Deus. É uma questão de vida ou morte para aquele povo. E meus amados, foi quando eles se colocaram diante do Senhor que Deus falou por intermédio do profeta. Deus falou por meio de Jaziel, profeta. O Senhor disse: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Um povo assustado, aterrorizado, uma situação difícil, ameaça real, forças enfraquecidas, mas a voz de Deus: a luta não é de vocês, a luta é de Deus. Ouvidos atentos ao que Deus diz. Muitas vezes nós queremos puxar para nós as lutas, puxar para nós o poder para vencer as lutas. Mas eu fiquei pensando, meus queridos, qual é a luta que é nossa e não de Deus? Qual é a luta que é nossa e não de Deus? Porque quem vence as nossas lutas é Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da graça. E é assim que Ele vence o poder do maligno, os nossos pecados, a morte. É assim que Ele dirige a nossa vida e por fim nos dará as boas-vindas ao reino da glória. A luta é de Deus. O Senhor pelejou e peleja por nós. Passos que nós precisamos dar diante deste retrato das lutas que enfrentamos e da vitória que vem de Deus. Qual é o primeiro passo? Olhos postos em quem? Em Deus. O segundo, ouvidos atentos à palavra. O que Deus diz, como devemos agir, qual caminho devemos seguir. Mas há aqui um terceiro passo que queremos destacar: pés prontos a marchar. Às vezes na vida nós confundimos, racionalizamos e afirmamos: se a luta é de Deus, eu cruzo os braços e Deus vai resolver. Meus amados, a luta é de Deus, porque eu não tenho força para vencer, mas Deus tem. Mas se a luta é de Deus, isso não nos exime de responsabilidade, porque a fé não exclui a responsabilidade.
Quando o povo de Deus ficou diante do Mar Vermelho, o povo não poderia atravessar, o povo não poderia abrir as águas, o povo não poderia fazer nada para garantir vitória. E Moisés começou a clamar, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A luta é de Deus, mas levante e marche, levante e caminhe, levante olhando para Deus, ouvindo a Deus, e vá em frente, porque Deus vai na frente abrindo o caminho. Às vezes nós estamos prontos a marchar, a exemplo de Jonas, fugindo de Deus. Às vezes estamos prontos a marchar para exercer vingança, retaliação, palavras provocativas. Mas a palavra está nos convidando a levantar e marchar sob a bênção de Deus. E foi assim que Josafá conclamou o povo. A luta é árdua, os inimigos estão aproximando, os nossos olhos postos no Senhor, os ouvidos atentos à palavra, mas levantemos, marchemos, vamos enfrentar estes inimigos. A fé nos impulsiona ao uso dos talentos que Deus nos deu, ao uso dos dons que Deus nos deu. Meus amados, nós não temos força para vencer o poder das tentações, mas nós nos levantamos, oramos a Deus, colocamos olhos nele, ouvimos a palavra e nós marchamos enfrentando, e Deus nos dará a vitória. Podemos não ter problemas, não termos forças para vencer aqueles problemas na família. Não temos força para converter o coração incrédulo, mas nós levantamos e marchamos, porque confiamos que a luta é de Deus, e a luta é de Deus, e Deus age por intermédio das nossas vidas, mas quem estabelece a vitória é Ele. Alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Obras aqui é exatamente esse marchar, esse caminhar, esse buscar, esse obedecer. E foi isso que Josafá com o povo fez. Levantaram e marcharam. Ele poderia racionalizar dizendo: Senhor, não adianta marchar porque eles estão melhor preparados, eles são mais fortes. Não importa, meus queridos, o que está pela frente. Levante e marche. Levante e marche. Isso é fé. Porque os olhos estão postos no Senhor, os ouvidos estão atentos à palavra dEle. E eu disse que são 4 pontos. Sermão de presbiteriano geralmente são 3, né? Batista gosta de 4. Mas de vez em quando a gente usa aí uns 4 pontos também, né? E o quarto é o seguinte: boca cheia de louvor. Boca cheia de louvor. Os primeiros 3 quais foram? Olhos postos em quem? Ouvidos atentos a quê? Pés prontos a quê? E agora a boca cheia de reclamação, de murmuração, de louvor. Cheguei com as minhas meninas de um comércio há uma semana, conversando ali, a pessoa logo me disse: eu não estou
aguentando essa, e eu não consigo e não posso falar a palavra que ele usou para falar a respeito da chuva. E eu ainda tentei argumentar. E disse: a chuva que Deus manda é a chuva que faz a terra produzir. E é a chuva que dá retorno ao trabalhador, que traz o dinheiro para gastar aqui. Mas mesmo assim, ele tornou a xingar, dizendo que não precisava da chuva. E eu ainda disse para as minhas meninas: vamos embora. Este lugar de blasfêmia não é para nós. Mas o fato é, meus amados, que no meio das pressões, no meio das ameaças, no meio das dificuldades, no meio das provas, é preciso conhecermos o Deus a quem nós servimos. Porque se não conhecemos ao Deus a quem servimos, o desespero baterá à porta do coração, as blasfêmias saltarão pelos lábios. Somente aqueles que sabem que somente o Senhor é Deus podem louvar no meio das ameaças e das lutas. Porque não é fácil você misturar lágrimas com louvor. Mas os servos de Deus misturam lágrimas com louvor. Às vezes os olhos derramam lágrimas e o coração louva. Josafá chamou o exército, ordenou cantores que foram à frente louvando o Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. E, meus amados, algo extraordinário aconteceu. Aqueles inimigos começaram a lutar entre eles. E quando o povo de Deus chegou, só havia corpos lá. Eles haviam guerreado entre eles. A luta era de Deus. Aí você diz: pastor, mas isso aí aconteceu lá com eles e não acontece conosco. Mas eu quero dizer que você não estava lá na cruz do Calvário, mas Jesus estava lá por você. Que o Espírito Santo foi enviado do céu para habitar em você. E que Deus está lutando por você. A luta é de Deus. Não somos nós que alcançamos as vitórias, é Deus que alcança as vitórias por nós. É Deus quem luta por nós. Daí, nós podemos caminhar cantando, dizendo então: louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Meus amados, as lutas existem. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Mas precisamos nos apegar a este retrato fidedigno das nossas lutas e da vitória que vem de Deus. E aprendermos a dar estes passos bíblicos. Olhos postos em Deus. Ouvidos atentos à palavra. Pés prontos a marchar. E boca cheia de louvor. E enquanto louvamos, Deus vai operando com sua graça.
Este texto bíblico ressalta algumas doutrinas tão essenciais à vida cristã. Nós vemos aqui a doutrina da soberania de Deus, mostrando que Deus é soberano sobre tudo. Nós vemos aqui a aliança de Deus com o seu povo. Por que Deus defendeu o seu povo e não os outros? Porque a aliança de Deus era com este povo. A aliança de Deus é com o seu povo, com o povo que está em Jesus. Nós encontramos também aqui a doutrina da graça de Deus. Foi a graça de Deus que trouxe vitória para o seu povo. A doutrina da suficiência da palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra. A doutrina da fé. Deus quer resposta de fé da nossa parte. O ato de marchar indica uma resposta de fé. O ato de nos levantarmos indica uma resposta de fé. O ato de dizermos eu creio em Jesus, quero ser batizado, fazer a minha profissão de fé, indica fé. Encontramos aqui a doutrina da oração. Momento do apuro, oração diante de Deus, foi isso que Josafá fez. Doutrinas extraordinárias, maravilhosas. E encontramos aqui o resultado. Um povo edificado, que se reuniu no Vale da Bênção, onde louvou a Deus. A igreja é chamada a viver no Vale da Bênção. Que esse seja sempre o Vale da Bênção para nós, onde nós nos levantamos com gratidão, louvamos ao Senhor, comemoramos a bênção, partilhamos dos despojos que Jesus nos legou nessa guerra, pela sua graça, comunhão com Ele, perdão, salvação, paz do Senhor, são os despojos que Deus nos traz. Que Deus assim nos abençoe. Ouviu-se de longe o louvor do povo. O testemunho do povo de Deus é ouvido por tantas pessoas. Quando este povo vive estas realidades, e é povo que se levanta cheio de louvor diante do Senhor.